Olá meu aluno, olá minha aluna, alô você estudante que está em casa nesse período de quarentena, ainda se mantendo firme nos estudos. Eu estou aqui para ajudar você de alguma forma, contribuindo para a sua aprendizagem, ao mesmo tempo aprendendo, né? Essa é a nossa segunda aula do nosso bloco que fala sobre as colonizações dos povos africanos e americanos. É uma continuidade do segundo capítulo, né? Já vem uma derivação do primeiro, que fala sobre globalização dentro do material do positivo, que é o que eu estou usando aqui, que pertence às escolas que são adeptas desse sistema de ensino, mas que não é nenhum empecilho para que qualquer aprendizagem, qualquer série letiva, qualquer sistema de ensino, seja ele privado ou público, possa se abster desse conteúdo amplamente conhecido internacionalmente pelas suas concepções analógicas, críticas, reflexivas do assunto que a gente está estudando aqui, tudo bem? É uma aula direcionada para a oitava série, mas que também vai repercutir lá no ensino médio, nos primeiros anos, tanto primeiro como segunda série do ensino médio, que é basicamente globalização e concepções mundiais e a importância que países têm e os contextos históricos, políticos e globais dentro de certas concepções analíticas da geografia, tudo bem? O tema que eu vou tratar hoje é esse aqui, população e colonização americana e também africana. Fica essas recências para que a gente possa refletir, né? Cada uma teve sistemas de colonização bastante diferentes. Se a gente for analisar, por exemplo, o continente americano, ele foi dividido em três partes por três povos diferentes. Você tem a América do Norte, colonizada pelos povos europeus dos ingleses. Você tem a América Central, colonizada pelos povos europeus, que são os espanhóis. Você tem boa parte da América do Sul e uma parte da América ainda do Sul, colonizada pelos povos europeus portugueses, e na costa oeste do continente sul-americano, os espanhóis. Então você tem três frações do mesmo continente dividida por três povos diferentes, com culturas diferentes, que aplicaram praticamente a mesma colonização. Se eu pegar a América Central e a América do Sul, nós vamos ter colonização de exploração. Simplesmente explorar, tirar suas riquezas daqui e jogá-las para dentro da metrópole, que é a coroa, no caso aqui a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Simplesmente pelo fato de explorar e deportar a riqueza daqui para outros países. No caso, os países que descobriram, entre aspas, descobriram, porque aqui já tinha povos colonizando, no caso da América Central, povos maias e astecas, e aqui no continente sul-americano, os indígenas, né, que são os nossos índios. Para cima, bem para cima do continente da América do Norte, nós tivemos uma colonização um pouco diferente dessas duas demais. Nós tivemos uma colonização de povoamento. O intuito não era somente explorar, embora também explorasse. Era colonizar, povoar e fazer desenvolver aquele povo, né? Isso os ingleses com o território que hoje é o território estadunidense, praticamente todo os Estados Unidos, né? Com boa parte ali repercutindo no Canadá, que teve uma colonização pelos três povos, ingleses, franceses e também alguns casos espanhóis. Se você for olhar a colonização do continente africano, você vai ter uma colonização inteiramente só de exploração, né? Onde até a mão de obra que era seu povo, a sua raça negra, o seu povo negritude, era trazida aqui para a América do Norte para servir de mão de obra escrava, sem nenhum tipo de regime trabalhista ou de algum regime salarial. O único intuito era extrair as riquezas de Irá, explorar, matar, saquear, roubar, furtar e ainda por si fazer toda uma desorganização na estrutura da sociedade afrodescendente, na estrutura afro-americana, né? Nesse caso aqui misturando o continente americano e também o continente africano, fazendo uma miscigenação desses povos em contextos diferentes, também em territórios diferentes, né? Essa é uma situação complicada que a gente exige uma certa ponderação ao analisar e entender quais são as consequências de ambos hoje com as suas influências do passado, né? Então a gente vai se debruçar em cima desse assunto. Se a gente for analisar, como a apostila aqui bem relata, né, a proximidade dos continentes, tanto o americano como também o africano, né? Se você for olhar, é como um quebra-cabeça, ele se encaixa perfeitamente na costa oeste do continente africano, né? A costa leste aqui do Brasil. Então, basicamente, no passado geológico, eles eram unidos. Então, boa parte das características elementares da natureza, a geografia e a física, são bem parecidas, né? Em questão do litoral, de costa, de linha tropical e por aí vai. Embora territórios semelhantes, separados por um passado geológico bastante dinâmico, hoje essas economias, hoje esses continentes, hoje esses países, eles praticamente existem dentro de uma historicidade bastante complexa, que foi os modos como eles foram sendo organizados por povos que o colonizaram,
né, que os colonizaram, nesse caso aqui, que são ambos territórios, são dois territórios diferentes. Então a apostila ainda vai se debruçar em cima dessa proximidade e as semelhanças que fizeram com que os povos se aproximassem, justamente pela grande navegação, né? A gente sabe que os europeus saíam de Portugal, passavam ali na costa do continente africano, vinham o mar adentro, passando pelas ilhas de Cabo Verde, Fernando Noronha, até ancorar no Brasil, né? Fazendo basicamente o tráfico negreiro, o tráfico desses povos que vinham simplesmente para servirem de mão de obra escrava, trabalhando sem nenhum tipo de condição saudável, completamente insalubres e submetidos aos maus tratos, em de ser mortes, sofrimento e também submissão, né? Como a gente já é bem comum nos livros e na história ao longo de todo um contexto de escolaridade. A apostila ainda vai analisando, né, as dimensões desse período colonial entre ambas os continentes que aqui a gente vem citando e fazendo um quadro comparativo, né? Se você for olhar, basicamente as duas tiveram a mesma colonização, mas nesse mesmo passado o Brasil ainda foi bem, entre aspas, mais organizado na questão de instituir o povo português aqui dentro e fazer desenvolver o país, do que o povo africano. Basicamente os europeus, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, todos eles colonizaram o continente o continente africano, dividindo como uma verdadeira pizza, que é dividida em fatias, cada um ficou com uma parte ali para ser explorado, e desorganizaram, misturaram seus povos, misturaram suas tribos, desorganizaram toda aquela infraestrutura já dividida, e no Brasil, pelo menos só 3 raças aqui foram misturadas: indígenas, negros e o próprio branco europeu. Nós tivemos a miscigenação entre essas 3 etnias. No caso da África, chega a ser centenas de tribos, inclusive tribos rivais que foram misturadas dentro de um território. Pode ter certeza, meu aluno, quando tiver um território em que ele tem uma disputa política, uma disputa nacionalista por vários povos diferentes, isso geralmente dá conflito civil, dá uma guerra civil, dá uma guerra interna, como alguns até hoje se perpetuam em conflitos, em guerras, que deixam seu povo submetido a um maltrato universal, um sofrimento a céu aberto, dentro de um país, dentro de uma fronteira, dentro de um território. Tudo bem? E a apostila traz esse quadro comparativo para que a gente possa analisar isso, né? Se você for olhar aqui, os aspectos coloniais da América e os aspectos coloniais da África. Nós temos consequências demográficas visíveis. Nós temos principais potências internacionais e economia internacional. E o auge foi do século XV para o século, basicamente, XVIII e XIX. Né? Diferente do continente africano, que foi do século XIX para o século XX. Também temos consequências demográficas, consequências internacionais e economia internacional. Se a gente for analisar isso aqui, o comportamento gráfico, né, o comportamento econômico das consequências geradas por esses processos coloniais são bem distintos em cada um desses continentes. No continente americano, nós temos o Brasil, que se destaca como uma potência internacional no mundo, a bem comum dos Estados Unidos, que é a potência, digamos assim, mais poderosa economicamente e militar do planeta. Esses povos colonizados por povos europeus tiveram essa consequência. Pagaram seu preço, mas hoje tem uma ascendência internacional. Em detrimento do continente africano, tem vários países molestados que enfrentam doenças graves, como por exemplo a AIDS. Tem países que chegam a ser 60% de sua população submetida a um vírus mortal como esse. Uma contaminação sem controle demográfico, sem controle populacional, sem controle regional de uma doença tão mortal como essa. Né? Falta de instrução, taxa de analfabetismo, taxa de desnutrição da população africana em alguns países. Nós temos lá alguns países mais pobres do mundo, como por exemplo Serra Leoa. Né? Então você vai ter consequências drásticas no comportamento demográfico, no comportamento econômico e territorial daquele país. Vários países, a partir da década de 50, dentro do continente africano, passaram a ser independentes de outras colônias, como colônias inglesas, né? Como colonizadores ingleses de suas colônias. O Brasil teve sua independência pelos anos bem anteriores em relação à década de 1950. Né? Basicamente, você vai ter uma evolução do Brasil aí, que data do Tratado das Ilhas 1494, depois 1500, 1530, 32, 1522, né? Antecedendo isso aí. Depois você passa a ter 1888, 1889, libertação dos escravos em 1888, 1889 proclamação da República e por aí vai. Então nós temos uma evolução da independência do Brasil em relação a Portugal.
No contexto da África, não, foi recentemente, porque até presentemente eles faziam toda essa colonização, faziam todo esse processo exploratório. A apostila ainda fala sobre as consequências culturais, né, em alguns estados do continente africano, também do continente americano. Nós temos uma cultura afrodescendente, nós podemos citar aqui a capoeira dentro do continente africano, e nós podemos citar aqui, basicamente, algumas influências do mundo europeu dentro do território americano, né, tanto na parte norte, na parte central, como na parte sul. Nós podemos dizer aqui um processo de raça bem diferente, civilizatória. Também temos alguns ritmos musicais, também temos algumas culinárias, também temos alguns comportamentos machistas, feministas, que despontam como hierarquias de disputas de povos dentro do continente americano, né? A apostila vai falar em vários trechos aqui comportamentos demográficos de sua população, contextos políticos, sociais e históricos que apontam para uma divisão hierárquica de todo o continente africano em relação ao continente americano. Se você for analisar as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e as taxas de qualidade da população, comparando países africanos e países americanos, você vai ter um desequilíbrio nessa balança de comparação. Porque essas taxas que eu falei para vocês, todas elas são inferiores no continente africano, né? Por falta de cuidados, de exploração com sua população, por falta de incentivos governamentais das instituições financeiras, das instituições governabilistas do mundo interno africano, como do mundo externo também global. E você vai ter, digamos assim, uma melhor qualidade de vida no continente americano. Melhores taxas de natalidade, melhores taxas de mortalidade, melhores taxas de qualidade de vida, de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em comparação com essas mesmas taxas no mesmo período em relação ao continente africano, porque nós temos contextos históricos diferentes que repercutem até hoje nas histórias desses povos, tudo bem? Então, a apostila finaliza com alguns exercícios, né, explorando essa temática que a gente aqui abordou, e eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado, e espero que você possa compartilhar essa ideia e estudar em casa. Forte abraço, se cuide e bons estudos a todos.